Bom dia, irmãos. Como o pastor Rafael já disse aqui, já adiantou, a gente tem uma relação de bastante afeto, uma amizade que me traz e já me trouxe muita alegria. Então, é uma alegria e uma honra estar nesse púlpito, não somente pela amizade com o pastor Rafael, que era o meu tutor até sexta-feira e é meu padrinho de casamento, mas também porque foi nesse púlpito que foi pregado um sermão que, após eu ter ouvido, eu tive maior convicção do meu chamado ao ministério. E uma outra coisa que pesa bastante na minha alegria de estar aqui hoje pregando, é que sempre que vejo alguma coisa sobre os filipenses, que é sobre o texto que a gente vai ver hoje, eu me lembro dos nogueirenses. Então, na minha cabeça existe uma relação muito próxima entre os filipenses e a igreja aqui de Arthur Nogueira. Tendo dito isto, vamos ler a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 11. Eu vou ler na ARA. Filipenses 1, 3 a 11. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chama como povo à tua casa, Senhor. O Senhor não nos chama individualmente para conhecer ao Senhor e provar das tuas maravilhas, mas o Senhor nos chama para fazer isso em comunidade, com outros irmãos, Senhor. Te agradecemos porque podemos desfrutar dessa alegria lado a lado, Senhor, que essas alegrias são multiplicadas quando a compartilhamos com o nosso irmão amado, que também é amado pelo Senhor. Que o Senhor nos ensine as sagradas lições que há nesse texto e que eu desapareça para que Cristo apareça, Senhor. Que não seja a mim que eu pregue, mas a tua palavra. Cuida de nós, Senhor, e nos instrui. Em nome do teu Filho amado que oramos, nosso melhor amigo. Amém. Eu gostaria de começar falando para as crianças. Quem aqui gosta de passar o dia inteirinho com seus amigos? Você gosta? Gosta? E o mais legal é quando você passa o dia inteirinho com seu amigo e daí chega no final do dia e você pede para sua mãe para dormir na casa do seu amigo. E daí as nossas mães deixam, mas eu tenho certeza que vocês nem chegam a dormir na casa dos seus amigos. Vocês ficam jogando videogame, conversando, contando histórias de terror, dando risada alta até tarde. E quando chega a hora de acordar, de ir embora, a gente fica triste. Afinal, nós sempre queremos estar junto dos nossos amigos. Eu conheço a história de 2 amigões, um chamado Frodo e outro chamado Sam. Eles foram chamados para ir juntos para uma jornada que era muito difícil mesmo. Mas tinha um fato curioso, o Sam, que era amigo do Frodo, ele não sabia nadar, inclusive ele tinha medo de água. Mas ao meio da jornada, nos é dito que a jornada ia ficar extremamente perigosa. E o Frodo percebeu isso, então ele resolveu fugir de barco pelo rio, sem que ninguém percebesse, para não colocar a vida de seus amigos em risco. E o Sam, mesmo estando longe, ele entendeu o que estava acontecendo, entendeu que o Frodo estava tentando fugir sozinho. Então ele foi correndo até a beira do rio e viu o Frodo fugindo de barco e começou a gritar para que ele parasse.
O Frodo, como tinha medo de perder seus amigos, ele não parou e inclusive falou para que ele não insistisse. Então, nesse momento, o Sam começou a entrar na água e começou a tentar ir nadando até o barco do Frodo. E, obviamente, ele começou a se afogar e quase morreu, se não fosse o Frodo que tivesse puxado ele, salvado e levado ele para o barco. Sam percebeu que o mais importante era estar com seu amigo, custasse o que custasse. E Frodo percebeu que ele precisava da companhia de seu amigo para poder seguir na jornada. E que bela é a amizade que, a despeito da dor, busca servir a estar junto. E ainda a maior alegria é saber que essa fraternidade, essa amizade, não está presente somente em alguns escritos do Tolkien, no Senhor dos Anéis. Não, muito pelo contrário. Toda a Bíblia está repleta desse sentimento, e notavelmente está em Filipenses. É sobre amizade e alegria que o apóstolo Paulo escreve, mesmo tendo uma vida muito difícil. Vocês bem se lembram, ele foi preso e liberto com Silas, foi açoitado por judeus que queriam matá-lo, também sofreu um naufrágio com uma picada de cobra inclusa. Paulo estava sofrendo nesse momento, e quando ele estava se desdobrando pela Europa Oriental e pela Ásia, o anticlímax aconteceu. Ele foi preso mais uma vez. Paulo escreve sobre alegria e deleite em seus irmãos, mesmo na situação dele. E na situação dele, qualquer um de nós ficaria nada mais do que desamparado, triste, descontente. Mas, o apóstolo Paulo provavelmente sentiu, passou por isso. Mas não são esses os sentimentos que a carta aos Filipenses demonstra, já que termos referentes à alegria aparecem 16 vezes nessa carta. E nada mais esperado do que perguntarmos qual que é o combustível de tamanha alegria. Voltemos ao texto. Para compreendê-lo melhor, podemos dividi-lo em 3 partes. Primeiro, a alegria de Paulo diante de Deus, dos versículos 3 ao versículo 5. O fundamento da alegria de Paulo, do versículo 6 ao versículo 8, e a alegre súplica de Paulo diante de Deus, dos versículos 9 ao versículo 11. Então, vamos para o primeiro ponto, a alegria de Paulo diante de Deus. Após as saudações, o corpo da carta começa com sublimes palavras que, por sua aparente simplicidade, deixam passar a sua profundidade. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Veja bem o cenário, Paulo está diante de Deus, agradecendo com alegria e saudade por seus irmãos amados, e faz isso enquanto está encarcerado, privado não somente do luxo, mas da sua liberdade, pela 3ª vez seguida. Fica evidente que os filipenses dão extrema felicidade a Paulo. São com tons alegres que o apóstolo pinta essa carta. Prova disto está ao dizer que se recorda deles, e sempre que o faz, são de coisas alegres, que são motivo de agradecimento a Deus. E eis a fonte e destino final desse amor, Deus. Não é sem razão que, ao se recordar com alegria dos filipenses, se lança de joelhos para orar, para dar louvor ao Senhor pela vida de seus irmãos. Ele, Deus, é quem sustenta, especialmente os atributos que dão alegria a Paulo. É um santo triângulo amoroso, ou como o pastor Rafael disse no sermão passado, é um amor com aspecto trinitário. É nesse relacionamento com 3 faces que a amizade cristã é definida. Na antiguidade eram comuns as cartas de amizade, que serviam para afirmar as afeições entre os amigos. E o apóstolo, ele se apropria dessa estrutura, mas justamente para redefini-la. Primeiro, porque ele acrescenta a exortação como forma de demonstrar amor. E tem 2 exemplos principais. A exortação para tomarem cuidado com os cães da falsa circuncisão, no capítulo 3º, e no 4º capítulo, ele exorta diretamente Evódia e Sintique, que estavam vivendo em desarmonia na igreja. Eram 2 mulheres que estavam vivendo de maneira desarmoniosa. Esse tipo de linguagem de exortação não era comum no gênero da carta. E depois, como mudança mais essencial, move o centro gravitacional da carta, que antes era a afeição mútua entre os amigos, para o real centro que é Jesus Cristo. E percebemos isso com a posição privilegiada que o poema sobre Jesus recebe na carta. Juntamente, as 51 referências ao nome de Jesus ao longo de só 104 versículos, deixam claro quem que é o real centro e combustível da alegria de Paulo. A amizade cristã é uma corda de 3 amarras que começa e termina em Deus. C.S. Lewis, ao falar sobre amizade,
ele se utiliza do exemplo de um trio de amigos para definir como um pode conhecer melhor o outro na presença de um terceiro. Certa vez, eu estava conversando com o pastor Rafael sobre uma passagem de 1 Coríntios 5. E, no meio da conversa, o nosso amigo Miguel chegou e acrescentou um contraponto ao que eu dizia, utilizando um texto de 2 Coríntios. O pastor Rafael reagiu alegre à resposta do Miguel e começou a desenvolver o seu argumento. Percebam que, se eu e o pastor Rafael fôssemos amigos, mas o Miguel não fosse um amigo em comum, eu nunca conheceria a reação do pastor Rafael à fala do Miguel. Muito menos se o Miguel fosse amigo do pastor Rafael, mas não fosse meu amigo, eu não conheceria o conhecimento do Miguel sobre o assunto. Eu não teria ideia disso. Resumindo, eu posso conhecer melhor e com mais profundidade o Miguel por conta do nosso mútuo relacionamento com o pastor Rafael. E eu posso conhecer melhor o pastor Rafael por nosso mútuo relacionamento com o Miguel. E uma dinâmica muito semelhante acontece entre Paulo, os filipenses e Deus. Paulo se alegra pelos filipenses justamente por seu relacionamento firme com Deus, desde o primeiro dia até agora. Esse primeiro dia é o descrito em Atos 16, na conversão do primeiro ouvinte fiel, Lídia, durante o primeiro avanço missionário na Macedônia. Note a quantidade de vezes que eu disse primeiro. A recepção deles foi imediata e se manteve firme. Os filipenses, por sua vez, cultivam afeições e cuidado para com Paulo justamente por conta do que Deus fez através da vida de Paulo. A sua pregação, o seu cuidado, o seu amor, o seu pastoreio. Ambos, Paulo e os filipenses, conhecem e se alegram mais em Deus através da sua amizade. E Deus é mais glorificado na amizade deles. O Senhor tem prazer no mútuo afeto entre eles. Isso deve regar nossos olhos de espanto. E Paulo estava espantado com essa verdade. Por isso ele irrompe em orações sinceras, alegres, profundas e notavelmente constantes. O apóstolo orava sempre, mas não só por ele. Era o oposto. A maior porção de suas orações era com o seu irmão. Ele orava pelos seus irmãos. Infelizmente, nos dias de hoje, parece que o apóstolo Paulo esnoba com o plural de oração. Quem de nós ora com empenhada frequência? Quem de nós tem orações ao longo do seu dia? E se porventura nós oramos bastante, nós oramos pelo nosso irmão? Nós oramos pelos nossos irmãos, dando ações de graças, fazendo súplicas por eles? A gente gasta muito pouco tempo orando pelos nossos irmãos. Muito pouco tempo das nossas orações para outros. Nós a utilizamos somente para nós. Somente para nós. O Senhor nos convida a uma vida de alegria comunitária. Somos chamados a nos alegrar pela fé de nossos irmãos e voltar esse contentamento em oração a Deus, que dará mais fé ao nosso irmão e, por consequência, maior satisfação nossa no nosso irmão e em Deus. Mas quando que foi a última vez que você se alegrou pela fé de um recém-convertido? Que irrompeu em ações de graças? Será que nós não somos excessivamente cautelosos e desconfiados com a aproximação de alguém a Jesus? Ou então será que já perdemos o brilho de ver uma nova vida começando em Jesus? O nosso contentamento não deve titubear nem se tornar morno ou temer que chegue ao fim. Afinal, Cristo é a rocha inabalável que sempre sustentará o contentamento e a fé dos nossos irmãos. E é justamente da onde flui a afeição de Paulo pelos filipenses, do fato de que Cristo completará a obra que começou, de que ele efetua tanto o querer quanto o realizar. Damos início ao segundo ponto, o fundamento da alegria de Paulo, dos versículos 6 ao versículo 8. Ele diz que está plenamente certo da perseverança da fé deles, pois, se Cristo é autor e consumador da fé, Deus não abandona as obras de suas mãos, como diz o salmista, e se de fato os filipenses foram alcançados e renovados por esse Deus, então ele pode ter descanso e celebração, com toda a segurança que a fé deles seguirá até o dia de Cristo Jesus, e a sua alegria, que está vinculada à perseverança deles, seguirá a tal constância.
E o apóstolo justifica tal convicção com base nas atitudes dos filipenses. Afinal, a justificação, que é invisível, necessariamente se manifesta em santificação, que é visível. Paulo é testemunha ocular das obras e frutos da igreja de Filipos. Ele pode conhecer a árvore ao desfrutar dos seus frutos, assim como vimos no sermão de domingo passado. Primeiro, porque ele conhece o seu Deus, sabe o que agrada a ele e quais são os sinais de uma verdadeira conversão. Segundo, ele já teve experiências reais similares a esta. Se vocês bem se lembram, no capítulo 16 de Atos, é narrado o início do trabalho em Filipos. E o mais curioso é que no início desse mesmo capítulo, Timóteo é introduzido na história bíblica. Ele foi intitulado pelo próprio Paulo como seu filho amado, em sua última carta que temos registro, que é 2 Timóteo. E veja só como Paulo inicia essa carta. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também em ti. É surpreendente a similaridade que há com o início da carta de Filipenses. O aprisionamento, as ações de graças, a lembrança de Paulo, a saudade, a constância na oração, a alegria na amizade e a certeza da sinceridade da fé em Jesus Cristo. Paulo já viu esse filme que é escrito, dirigido, interpretado e lançado por Cristo. E quer ver beleza ainda maior? Mova os seus olhos para o primeiro versículo da carta aos Filipenses. Quem está ao lado de Paulo? Timóteo. Timóteo está ao lado de Paulo. No segundo capítulo, nos é dito que Timóteo tem singular interesse pelo bem-estar dos filipenses. O discípulo cresce e ajuda a cuidar de outros discípulos que vão crescer e ajudar a cuidar de outros discípulos que vão crescer e ajudar a cuidar de outros discípulos. Isso é a igreja. E o apóstolo Paulo estava apaixonado por ela. Ele carrega tanto Timóteo quanto os filipenses em seu coração. Mais uma vez, o profundo afeto de Paulo é posto às claras. Ele entende que todos são participantes da graça com ele. Chama Deus como testemunha de sua saudade, quase como se estivesse falando, em verdade vos digo, eu tenho saudade de vós. E cultiva o mesmo pensamento por eles. A mesma palavra que aqui é usada em relação a Paulo, quanto a pensamento, é usada na exortação inicial do capítulo 2, que nem a gente viu na ordem de culto. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. E pouco após, no célebre versículo, tem de vós o mesmo coração, o mesmo sentimento que Cristo. Paulo convida os filipenses a ter o mesmo modo de pensar de Jesus, que o habilita nas forças do Espírito Santo a amar com prazer em amar e demonstrar demonstrar o amor em obras. E os ama com um largo abraço ao reconhecer que todos são carregados em seu coração, todos são alvos de sua saudade e todos são participantes da graça com ele. Isso inclui Evódia e Sintique. O amor de Paulo, assim como ele aprendeu com Cristo, não é partidarista e não acaba quando começa o pecado do outro. Muito menos julga uns irmãos mais salvos do que outros. O apóstolo nutre tal sentimento devido à participação deles em suas algemas e no Evangelho. Os filipenses participam das algemas de Paulo ao momento que não só enviam ofertas generosas e o próprio Epafrodito ao encarcerado, mas principalmente quando enfrentam os mesmos males de ter a mesma fé de Paulo. Ambos têm a mesma dupla cidadania, romanos e co-herdeiros do reino dos céus. Ambos já são considerados anátemas em sua própria pátria, na terra, embora ainda não residentes, já estão debaixo da legislação e segurança de seu país celeste. Justamente porque são propagadores e defensores do Evangelho que gera a perseguição e dá a paz. A unidade deles está firmada no fato de lutarem a mesma guerra. Parece estranho, mas a guerra tem a capacidade de tornar as pessoas mais próximas, inclusive as pessoas mais improváveis, porque nos encontramos em extrema dependência. Acredito que muitos daqui conheçam o Thor, dos Vingadores.
no universo cinematográfico da Marvel, nos é mostrado que seu irmão adotivo, Loki, vivia em rivalidade com o seu irmão e vivia tramando a sua morte. Em dado momento, Asgard, que é o reino em que eles viviam, é ameaçado de destruição total. E, surpreendentemente, Loki e Thor firmam uma aliança para lutar contra a destruição total de Asgard. Eles lutam lado a lado para proteger o seu reino. Os elos familiares são restaurados e reconhecem um ao outro como soldado útil para combater o mal que ambos odeiam. E bem, isso não nos deve ser estranho, já que somos soldados comandados pelo mesmo general, lutando a mesma guerra lado a lado. Esse é um dos princípios da nossa fraternidade e amizade, e a amizade de Paulo com os filipenses. Mas você vê o seu irmão como útil ao evangelho? Como combatente da mesma luta? A igreja deveria ser uma espécie de quartel-general que traz segurança, descanso do fronte da batalha, fraternidade, troca de táticas de guerra, mas, infelizmente, se encontra mais próxima de um cinema, onde as pessoas vão simplesmente pelo entretenimento e pouco importa o que está acontecendo ali. Algumas igrejas até se esforçam para criar tal relação apagando as luzes. Afinal, você não precisa ver quem está sentado ali. E as pessoas não precisam ver que você está ali. E aos poucos, nessas igrejas, a Santa Ceia se torna simplesmente a pipoca do espetáculo. Jesus não nos deixou essa igreja cinema. Não, ele deixou uma igreja que conhece os pecados e acertos de cada um de seus membros e os ama a ponto de partilhar e multiplicar as alegrias e dividir as dores nessa terra. Será que você está vivendo uma vida que parece comunitária, mas ninguém sabe um pingo de você e você não sabe nada de ninguém? Será que o sermão já se tornou um simples conteúdo que você utiliza para se entreter? Ou até mesmo só para estudar? Ou pior, será que no fundo você acredita que é possível ser um cristão home office no conforto da sua casa e não é essencial estar com os seus irmãos? Queridos, o Senhor não nos deu paternidade sem irmandade. Não, as duas coisas andam lado a lado. Não existe paternidade sem irmandade. Nós não somos um exército de um homem só que tem um exercício difícil de viver em paz. Primeiramente, porque Cristo nos chama para viver em meio do seu povo ao lado de outros salvos. E segundo, porque a paz deixou de ser um exercício difícil aos soldados que têm certeza que retornarão como veteranos de guerra ao seu lar celeste, já que o general morreu à morte de cada um de seus soldados. E enquanto esses soldados não retornam, recebem ordens e sustento desse general para aprender a viver como soldados úteis e aprovados. E é disso que se trata a última porção do texto. Damos início ao terceiro ponto, a alegre súplica de Paulo diante de Deus, dos versículos 9 ao versículo 11. Paulo diz que continuamente faz orações pelos filipenses. Pois bem, ele deixa uma oração de súplica registrada. No caso, as súplicas são concernentes ao aperfeiçoamento de elementos já existentes na igreja de Filipos que são necessários para a vida cristã. Esse trecho faz parte das exortações como mostra de amor pelos filipenses e se divide em 3 partes. A primeira parte é cresça no tripé, amor, conhecimento e percepção. O apóstolo já parte do pressuposto que eles têm amor, conhecimento e percepção. Contudo, ele entende que ainda há muito para crescer. Novamente, não temos dificuldade para entender que o amor de Paulo pelos filipenses tem como base uma visão idealizada e imaculada desses irmãos. Não, ele conhece especificamente cada pecado deles, sabe suas faltas, sabe seus defeitos. E é justamente por isso que ele ora a Deus pelos seus irmãos, para que Deus os aperfeiçoe. O nosso amor, ele deve crescer em conhecimento e percepção, e é importante notar a distinção entre esses últimos 2. O conhecimento é o saber, é um exercício mais intelectual, de leitura, de estudo, ouvido atento ao ensino. Enfim, entender bem da Bíblia, das suas histórias, memorizar versículos, conhecer princípios teológicos e assim por diante. É necessário conhecimento para a defesa e propagação do Evangelho. Como nós rebateremos acusações falsas contra a nossa fé? Sem conhecimento.
Ou como pregaremos o Evangelho se a gente não sabe do que ele trata? Já a percepção trata do discernimento, ou em outras palavras, trata da sabedoria, que pode ser definida como conhecimento aplicado com amor. É necessário sabedoria para exortar um irmão quanto ao seu pecado, ou então para aconselhar a tomar uma boa decisão diante do Senhor. E basta uma leitura rápida de 1 Coríntios 13, ou então ouvir a música Monte Castelo do Legião Urbana, para entender que o amor é a base para desenvolver a vida cristã. E esse padrão se repete aqui. Não busque inteligência, muito menos sabedoria, sem amor. Ao mesmo tempo, ele exorta para que esse amor seja dinâmico, não estático. Cresça em conhecimento, cresça em discernimento. É necessário amor para a vida harmoniosa da igreja. Não há união e fraternidade onde só existe ódio e orgulho. Muito menos haverá um único modo de pensar. A segunda parte é que esse tripé serve para a segunda súplica, para que aprovem o que realmente importa e tornem-se inculpáveis. Na vida cristã, nós constantemente estaremos diante da questão, convém ou não convém? Afinal, existem coisas que não são ditas como pecaminosas, mas nós não deveríamos gastar mais de 5 minutos nelas. O tripé visto acima deve servir para julgarmos adequadamente e escolher pelo lado que convém e assim desfrutar com alegria das coisas excelentes. Também somos chamados a sermos sinceros e inculpáveis. A sinceridade aqui traz a ideia de pureza, de pensamento correto e santo. Mas gostaria de chamar a maior atenção para a palavra inculpáveis. Em alguns comentários bíblicos é explicado que o termo traduzido para inculpáveis carrega a ideia de ter uma atitude que não atrapalha do seu próximo. Portanto, eles são chamados para que não sejam como pedra de tropeço para o seu irmão. Não adianta ser um monge puro e sincero se quando ele sai do monastério faz o seu irmão tropeçar. E por fim, na terceira súplica, ele deseja que sejam cheios do fruto da justiça. Como Paulo escreveu na carta aos Romanos, nós somos como oliveiras bravas e improdutivas. Por nós mesmos, damos frutos escassos e amargos, mas a boa nova é que o fruto da justiça vem de Cristo. Jesus é a oliveira fértil que dá bons frutos. E não é como se ele colhesse de si próprio esses frutos e desse a nós. É ainda melhor. Somos enxertados a sua oliveira e nós começamos a dar bons frutos pela raiz de Cristo para a glória de Deus. Para você que gosta de biologia, é o sangue de Cristo que começa a fluir pelos nossos floemas e xilemas. Ele é a seiva bruta e elaborada que nos sustenta, nutre e torna doce os nossos frutos. Lembre-se que os frutos são doces não para que as árvores comam, mas para que os outros comam. E as tochas não brilham para iluminar a si mesmas. A oração de Paulo é muito bem planejada e já dá início a temas que serão tratados posteriormente na carta. Seu amor é bem meditado e as suas palavras são intencionais. E fica a questão, nós que cuidamos de outros, temos uma boa visão das qualidades e defeitos de nossos queridos? E se temos algum plano ou atitude proposital para levá-los ao amadurecimento ou só deixamos a vida nos levar? Paulo trata tudo tendo em vista o retorno de Jesus. Nesse pequeno trecho, lemos 2 vezes que Paulo fala sobre o dia de Cristo Jesus. O tempo oportuno de aperfeiçoamento é limitado e há de se ser escasso. Pastoreio exige afeição, planejamento e ação imediata. E bem, chegamos ao final da exposição do texto e gostaria de concluir dizendo algumas coisas. Nós falamos muito de Paulo e você talvez tenha formado uma imagem perfeita, idealizada do apóstolo, e pode sentir um fardo demasiadamente pesado ao pensar que nós devemos ser imitador dele, como ele é de Cristo. Contudo, nem o próprio Paulo acredita na sua perfeição, muito menos quer criar essa imagem. Ele diz, em outra parte, que ele é o menor dos apóstolos e o maior dos pecadores. Na própria carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele se coloca como carente de aperfeiçoamento nos mesmos aspectos que exorta os filipenses.
E mais, os versículos iniciais de Atos 16, que dizem sobre Timóteo, estão colados com o momento em que Paulo foi de certo mesquinho ao final do capítulo 15. Ele gera uma divisão no avanço missionário por implicar com João Marcos. Paulo não é perfeito, mas mesmo assim deu bons frutos. A boa notícia é que fomos enxertados nessa mesma oliveira, que ele, os romanos, os filipenses, Timóteo foram enxertados. E somos cheios do Espírito que consola e capacita a viver dando bons frutos a despeito de nossos pecados e imperfeições. É justamente por isso que nós podemos ter esperança de sermos unidos, termos o mesmo modo de pensar e dar alegria a Deus ao sermos igreja. Os filipenses não são um exemplo isolado na Bíblia ou na história da igreja. Como vimos na ordem de culto, ao final de Atos 4, Lucas escreve, da multidão dos que creram, era só um o coração e a alma. E prossegue contando sobre uma comunidade em que tudo lhes era comum, tudo porque tinham uma coisa em comum, o mesmo Senhor Jesus Cristo. Algo que omiti no início, segundo comentaristas, há uma linguagem ambígua nesse trecho de Filipenses. Em dados momentos é difícil saber quem dá e quem recebe. Paulo ora pela recordação que ele tem dos filipenses, ou Paulo ora pela recordação que os filipenses têm de Paulo. Talvez essa ambiguidade seja proposital, porque tudo lhes era comum, tudo lhes era mútuo. A igreja deve ser assim. Olhe para o irmão ao seu lado. Ele morreria pelas mesmas verdades que você. Repare bem que ele carrega as feridas da perseguição por acreditar em Jesus. Compare-as com as que você carrega. Conversem sobre experiências de guerra e da paz que desfrutam no quartel. Se alegre por suas conquistas e chore por suas derrotas. Não a espalhe para a igreja inteira. Agora, olhe para o restante daqueles que aqui estão. Se Deus quiser, muitos desses são os seus vizinhos celestes. É melhor começar a se acostumar com eles. Vocês vão passar a eternidade juntos. Talvez vocês tenham atritos com um ou outro irmão, assim como Paulo tinha com João Marcos, mas que, como Paulo, também reconheçam que esse irmão é útil ao Evangelho, com exceção de não fazê-lo somente em face do frio, da solidão e da morte, como Paulo fez quanto a João Marcos. Aos irmãos veteranos na fé, gostaria de lhes trazer de volta a alegria da conversão, ao olhar para o engatinhar dos que chegam. Se alegre pela conversão, pela chegada recém-nascida de alguém. E quando que foi a última vez que você se dispôs a andar com uma dessas pessoas? Se dispôs a caminhar lado a lado com um neófito, ensiná-lo passo a passo. Esse nosso dever deveria ser motivo de extrema alegria para nós. E a você, irmão recém-chegado, ainda há lugar para mais um irmão. A guerra ainda precisa de soldados. E saiba que a sua fé e crescimento dão incalculável alegria para aqueles que acompanham a sua jornada. Cresça em amor, entendimento e percepção para a glória do Deus vivo e faça jus ao esforço que colocam em ti. Que possamos cultivar a mesma certeza e afeto que Sam tinha por Frodo, por nosso irmão, ao ponto de saltar no rio, isto é, de enfrentar a morte, as dificuldades por nosso irmão. E não digo isso porque goste muito de Senhor dos Anéis, ou então para agradar o pastor dessa igreja que também ama a saga. Mas simplesmente porque esse amor sacrificial de Sam nos lembra de nosso melhor amigo, que deu a sua vida pelos seus amigos quando ainda éramos inimigos. E mais, a amizade com um bondoso amigo Cristo não só permite termos amizades mais satisfatórias, mas sermos amigos mais adequados. Que lado a lado possamos viver de maneira digna o evangelho que fomos chamados, certos de que Cristo há de suprir cada uma de nossas necessidades em sua riqueza e em glória, fazendo sempre orações de súplicas e ações de graças diante de Deus. Por fim, gostaria de animá-los à vida cristã com palavras de uma música que gosto. Se tu quiseres saber quem eu sou, se tu quiseres saber quem eu sou, me dá a tua mão, vem viver, vem lutar lado a lado.
me dá a tua mão, me protege e terás proteção. Minha mão, meu irmão. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela amizade que o Senhor nos dá. Primeiramente, a amizade que o Senhor tem para conosco, porque o Senhor morreu pelos seus amigos. E te agradecemos porque o Senhor morreu por nós, nos lavou quando ainda éramos inimigos. Quão bondoso, amigo, é Cristo. Que nós possamos olhar admirados, surpreendidos, espantados para Cristo e vê-lo como nosso amigo que se sacrifica. Perdoa-nos, Senhor, porque esquecemos diariamente disso e tratamos Cristo como um estranho, como uma mera celebridade, que não temos relacionamento íntimo, próximo. Que o Senhor nos perdoe e nos traga para perto de Ti, Senhor, para desfrutarmos da Tua amizade. Mas não sozinhos, Senhor. Que o Senhor nos chame para desfrutar dessa amizade com outros que têm amizade com o Senhor. Que possamos ter alegria, Senhor, ao desfrutar lado a lado com os nossos irmãos das mesmas bênçãos. Lutar lado a lado as mesmas lutas. Que possamos consolar, exortar, animar, se divertir, chorar com aqueles que o Senhor também ama. E com isso, Senhor, não que passemos a amar eles mais do que o Senhor, mas pelo nosso amor com o Senhor, possamos amar mais o Senhor. E por amarmos muito o Senhor, possamos amar ainda mais os nossos irmãos. E esse amor, Senhor, só o Senhor pode nos dar. E o Senhor nos dê o amor pelo Senhor e pelo nosso irmão. O Senhor cuide de nós, para que nesse domingo não nos esqueçamos, Senhor, dessas verdades, e muito menos ao longo dessa semana ou mês, Senhor, que possamos viver com alegria e com vontade de estar junto com outros irmãos, desfrutando das suas alegrias através do Teu Santo Espírito. E em nome do Teu Filho, nosso bondoso amigo, é que oramos. Amém.